Estão bem? Amém? Estão bem mesmo? Amém. Convicção, né? Glória a Deus. Eu creio que... Você está animado para essa noite? Eu estou com algo diferente, amém? Algo diferente hoje. Eu creio que o Senhor vai trazer algo novo para nossas vidas. Irmãos, a gente tem que ter essa expectativa. Às vezes eu vejo que a gente age muito de uma linha muito natural, né? Como um cumprimento de um protocolo, vir à igreja, faz parte de um processo, de uma série de atividades que eu faço ao longo de uma semana, ao longo de um período. Mas, irmãos, a expectativa que Deus tem a nosso respeito é que nós tenhamos sempre expectativa de algo novo. Sempre a expectativa de um acréscimo, sempre a expectativa de nos reunirmos aqui para cultuá-lo também. Muitas vezes viemos e é lícito esperar receber algo, porque Ele sempre nos dá algo. Mas a consciência de que nós estamos aqui para cultuá-lo, ela precisa estar dentro de nós. E a gente precisa sempre ter essa visão de chegar aqui com um entendimento. Eu estou aqui para cultuar o meu Deus. Amém? Irmãos, para essa noite, na verdade, eu tenho assistido, na verdade, concluí, né, uma série que eu estava assistindo. E essa série mexeu comigo, não porque eu não conhecesse a história. Eu até citei uma parte disso na reunião de homens que nós tivemos ontem, aqui pela manhã. Né? E é a série sobre a história de Davi e Golias. Essa série está num streaming, né, na Amazon, no Prime Video. E essa série ela retrata um pouco da história do contexto de Davi, ali com o contexto onde, desde do processo de queda de Saul até a ascensão de Davi, com a batalha contra Golias. E algumas coisas, embora a gente já conheça, e é um texto muito explorado, né, em muitas ministrações, tenho certeza que você já ouviu muitas vezes, você que já tem um tempo no Evangelho, já ouviu muitas histórias, muitas mensagens sendo baseadas na história de Davi. Eu mesmo ministrei há uns domingos atrás sobre isso. Mas algo me chamou a atenção especificamente no último capítulo, que é a batalha, digamos assim, contra Golias, que foi todo um processo construído e que, na verdade, algumas coisas a gente não tem uma dimensão, às vezes pela leitura, mas o visual ele te traz alguns aspectos que, às vezes, a leitura ela não deixa tão claro. E quando eu me lembro disso, né, e eu quero trazer isso para vocês, quando Saul ele começa o seu declínio, ele começa a partir do momento que ele não obedece às instruções que Samuel entrega a ele. Eles têm uma guerra com os amalequitas e a orientação era: destrói tudo. Não, mate todos, acabe com tudo, porque era um povo extremamente pagão, com hábitos de canibalismo, era uma coisa assim terrível. E eles poupam o rei deles, né, usando ele como escárnio, e se alimentam do gado, do vinho daquele povo. E Samuel vem e repreende Saul, incluindo a ponto de falar para ele que, olha, a partir de hoje, a sua descendência ela foi arrancada de toda uma hierarquia que viria através da sua família. A sua família seria uma família, uma dinastia de reis, mas ela foi arrancada dessa linhagem por conta da sua desobediência. E a partir daquele momento, o Espírito Santo, que naquela época ele só apossava de 3 tipos de classe de pessoas. Você que já fez o remo, você vai saber que classes são essas. Né? Que era o rei, o sacerdote, né, e o profeta. Então, Saul como rei, ele tinha uma porção do Espírito com ele. O que fazia ele ter uma atitude diferente, uma postura diferente. E naquele momento é como se o Espírito já não estivesse mais com Saul. Logo depois Samuel recebe uma orientação para ungir o novo rei, e esse novo rei é Davi, como vocês conhecem. E chega um determinado momento que Saul, né, no meio da sua perdição, ele começa a ser influenciado por espíritos malignos, e ele começa a ser atormentado, a ponto de ele já não mais ter aqueles mesmos cuidados que ele tinha com relação às orientações da palavra, às orientações de Deus.
E a palavra ela nos fala que ele foi sendo atormentado, porque o orgulho de Saul fez com que ele começasse a trazer a glória das vitórias para ele, e não mais reconhecendo Deus através dele nas vitórias. E isso trouxe o quê, irmãos? Batalhas que em tese seriam impossíveis de serem vencidas, mas por conta de uma aliança e por conta de uma obediência aos princípios de Deus, ele conseguia vencer. Mas a partir do momento que ele tem esse contexto, né, e essa conexão com Deus rompida, ele é alvo em seguida de um ataque dos filisteus. E eles eram muito numerosos, só que eles já conheciam a história de Israel. Eles já conheciam que Israel, essa questão de ter mais gente, não era necessariamente uma garantia de vitória. E eles começam com um processo que era, diariamente, Golias, ao levantar de manhã, ele ia lá e fazia o desafio, né, para o povo judeu. Então ele levantava, e a série ela retrata isso muito bem. Ele levantando todo dia de manhã: hoje eu desafio o exército de Israel, desafio Deus de vocês, nós somos mais poderosos que vocês. Ele começa a declarar palavras rebaixando o povo. E eles falaram: mande um campeão, mande alguém de vocês para lutar comigo. E no início, irmãos, nos primeiros dias, eles estavam até animados, mas quando eles viram o gigante, eles paralisaram. E até então era aquela expressão de surpresa. Você olhava os atores, ele tinha uma expressão de surpresa. Só que com o passar do tempo, aquela expressão de surpresa e aquela constante declarações que eles ouviam, chamando eles de covardes, falando que Deus abandonou eles, que eles não eram ninguém, que eles não conseguiam nada, aquilo ali foi derrubando eles, a ponto da expressão deles já era uma expressão de derrota. Então, com o passar dos dias, aquela intensa confissão contrária, eles acolhendo aquilo, eles ouvindo aquilo, eles se expondo àquilo, eles começam a acolher aquilo. E é interessante que quando Davi chega, e Davi sabia quem ele era, não só pelas experiências que ele tinha, mas Davi já tinha sido ungido rei. Ele já sabia o que estava reservado para ele. Mas até então ele estava indo lá para levar mantimentos para os irmãos. Irmãos, e quando ele chega, a série ela retrata a revolta de Davi com aquilo. É como se estivesse ofendendo a ele. E ele se posiciona, e ele chega, e o pessoal começa a ridicularizá-lo. Ninguém estava acreditando nele. Porque às vezes particularmente, eu não tinha a ideia desse contexto. Mas as pessoas estavam zombando dele. Falaram assim: o que você vai fazer lá? Você vai matar todos nós e tal. E zombando dele. E ele foi lá, chegou diante do rei e falou: olha, o seu servo vai. Aí o pessoal: não, mas não é assim. Cara, esse cara aí luta desde a sua infância. Ele é um guerreiro. Você não vai conseguir contra ele. Ele falou assim: olha, não é na minha força. Aí ele começa a falar: o seu servo já lutou contra o leão e contra o urso, e o meu Deus, ele me livrou do leão e do urso, e da mesma forma ele vai me livrar desse filisteu incircunciso. Irmãos, era a convicção de Davi, era tão grande que, independente do ambiente que ele estava plenamente convicto. Agora eu te pergunto: será que Davi não tinha medo? Certamente, irmãos. E muitas vezes a gente, por conta dos sentidos, a gente se condena achando que não temos fé. A gente sente um certo medo, um receio de algo dar errado, e achamos que, na verdade, esse sentimento é não ter fé. Mas entenda, irmão, da mesma forma que nós não somos guiados pelos sentidos, os sentidos estão ali com um propósito, mesmo de nos sinalizar áreas que nós precisamos ter atenção. Era natural, irmãos, imagina um jovem de uma estatura normal enfrentar um gigante guerreiro, um pastor de ovelhas, alguém que só cuidava das ovelhas da sua família. Era normal
um cara como esse vencer um gigante todo armamentado, com capacete, escudo, a espada, não era normal. A lógica não era. Os sentidos dele era normal ele ter até um certo medo. Por quê? Naturalmente falando, era impossível. É engraçado até a cena onde ele pega a espada do gigante de Golias, ele corta a cabeça do gigante. A espada é tão pesada que ele tem que fazer um esforço danado para poder fazer o movimento. Tamanha era a discrepância. E quando você olha a imagem dele, a imagem do gigante, você fala, meu Deus, que coisa gloriosa, só Deus mesmo para fazer isso. E aí, irmãos, o que eu quero trazer isso para nós essa noite? Às vezes nós temos a palavra, temos a fé, temos convicção de algo, só que pelo fato de a gente ainda não estar vendo resultados, nós estamos esmorecendo. Nós estamos deixando, às vezes, algumas circunstâncias pesarem mais do que a palavra de Deus na nossa vida. Eu sei que muitas vezes, como eu falei, o próprio Davi, eu não tenho dúvida que ele sentiu medo. Ele ficou olhando e falou assim, meu Deus, olha o tamanho desse cara. O que eu estou fazendo? Mas ele tinha algo por dentro. Vai, que eu estou contigo. Vai, porque eu estou contigo. E quantas vezes nós estamos em situações como essa, irmãos, em verdadeiras batalhas, digamos assim, onde as circunstâncias parecem ser totalmente desfavoráveis. Parece que não vai dar certo. Mas você tem ali algo dentro de você. Vai, continua, avança, eu estou contigo, vai dar certo. E aí, irmãos, nessa hora a gente tem que sempre lembrar, primeiro, guarda isso, irmãos, se você tem uma promessa de vitória, se você tem uma promessa para conquistar algo, e durante esse período do processo, a dificuldade é enorme, muitos problemas e tal, quando você começar a pensar em desistir, lembre o seguinte, se não foi completo, é porque ainda não terminou. Se você não alcançou a sua vitória, é porque ainda não terminou a história. A história não está completa. A história termina com o seu final feliz. A história termina com a sua vitória. A história termina com a nossa vitória, irmãos. Se não chegou, se não, a vitória ainda não veio, é porque a história ainda não terminou. Muitas vezes, irmãos, a gente quer estabelecer os tempos das coisas. Como eu disse, as pressões elas vão ali te minando muitas vezes. Parece que você está colocando força e as coisas não andam, o tempo vai passando e as coisas ficam às vezes até mais difíceis e parece que não vai. Mas, irmãos, entenda, a própria palavra, e eu quero ler esse texto com vocês lá em Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler esse texto e ele vai servir como base para aquilo que nós vamos tratar, conversar nessa noite. E o ponto que eu quero que você guarde nessa noite, irmãos, é necessário perseverar até o fim. Precisamos perseverar até o fim. Abra lá comigo, por favor, em Tiago 1, no verso 2. Tiago 1, verso 2. Diz assim: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa.
Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, muitas vezes eu já me vi nessa situação de ânimo dobre. O que é isso? Tem dia que você está bem, está feliz, está animado, tudo vai dar certo. E tem dia que uma notícia você já murcha. Você já desanima, você já fica enfraquecido. Você já começa até mesmo a falar coisas contrárias àquilo que você está crendo. Quando nós lemos esse texto, irmãos, primeiro que ele parece até contraditório. Ter alegria por passar por provação. Meu Deus do céu. Quem aqui que adora passar por uma provação? Ninguém, né? Mas, irmãos, a palavra nos diz que a gente deve ter alegria quando passa. A gente precisa ter uma postura de vitória, mesmo em meio às dificuldades. Isso nos diz o quê, irmãos? Querendo ou não, nós vamos passar por provações. Querendo ou não, você e eu vamos passar por dificuldades. Isso está claro na palavra. A diferença é como nós vamos passar por essas dificuldades. Como nós vamos passar por essas pressões. Às vezes, como eu falei logo no início, nós temos uma promessa, temos uma palavra estabelecida para as nossas vidas. Deus confiou algo para nós. E Ele está ali, vai, faça, aconteça. E aí vai vindo as informações contrárias. E o tempo vai passando e é como Golias ali no teu ouvido dizendo, não vai dar certo. Está abandonado? Você está orando sobre isso e não acontece nada? Poxa, mais uma vez, e aí? Continua. Quase um paralelo com aquilo que Elias fez com os profetas de Baal. Zombando, fala mais alto que talvez ele esteja dormindo. E muitas vezes, irmão, Satanás vem com mensageiros para minar a nossa fé, para, de fato, nos derrubar as nossas convicções. E nós precisamos estar atentos com isso, irmãos. Para quê? Para não deixar isso entrar no nosso coração, entrar na nossa mente e roubar de nós a convicção da certeza da vitória. Nós precisamos ter convicção. Quando você olha para Davi, irmãos, por mais que ele possa ter sentido o que fosse, ele não deixou sair nada contrário da boca dele. O tempo inteiro, irmãos. E quando você olha a cena, você vê lá milhares de pessoas de um lado, milhares de pessoas, 3 vezes mais do outro lado. E ele chega para um gigante e fala, ainda hoje entregarei a tua cabeça às bestas feras da terra. Porque o Senhor vai me entregar, já me entregou a sua vida na minha mão. Ei, irmãos, a gente precisa dessa ousadia. Eu não sei o que você está passando, o que você está precisando. Eu tenho as minhas questões, os meus desafios. E essa palavra está vindo para justamente trazer para mim um alerta sobre a postura que eu estou tomando. Para que eu não ande, irmãos, cabisbaixo, dizendo, é isso mesmo, não era para ter feito assim, não era para fazer aquilo, não era para agir dessa forma. Se eu tenho uma palavra, eu tenho que ir até o final. Se eu não, as coisas não estão acontecendo, é porque não era Deus. Quem já teve essa dúvida? Irmãos, eu tenho essa dúvida constantemente. Não tenho a dúvida, mas eu tenho as sugestões, vamos botar assim. As sugestões do tipo, por que você está fazendo isso? Já não viu que não está dando certo? Desiste. Para. Você vai começar outra coisa, você não conseguiu nem terminar aquela. Sugestões, irmãos, para quê? Para minar a tua fé. Mas, sabe, nós precisamos, primeiro de tudo, irmãos, ter a convicção da palavra que nós temos. Se você recebeu uma palavra, se você recebeu uma promessa, irmãos, não abandone a promessa. Não deixe ela de lado. Pastor, parece que está mais difícil. Eu recebi uma palavra tem 2 anos. E hoje parece que está mais difícil do que antes. Irmãos, Deus pode resolver isso de um dia para o outro. Numa questão de segundos, mudar tudo, irmãos. Tudo pode ser alterado. Agora, cabe a mim e a você permanecer no lugar que Ele colocou. Onde Ele te colocou?
Onde Ele estabeleceu você? E melhor, o que tem saído da sua boca? Às vezes a gente recebe uma promessa, irmãos, e a gente fica feliz com aquela promessa. E muitas vezes começamos a falar dela. Ah, Senhor, o Senhor falou que eu vou viver essa experiência, vou viver essas coisas. Aí começa. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder trazer para um rumo mais claro. Deus falou para você que você é um missionário, que você é uma pessoa que vai pregar em muitas nações. Aí você começa a falar isso com pessoas. Aí, Deus me entregou uma palavra, recebi uma palavra de Deus que eu vou fazer, que eu vou ministrar em muitas nações e vou acontecer e tudo mais. Aí no dia seguinte alguém chega para você e fala: ué, mas você vai como? Tu mal está se sustentando. Como é que você vai? O quê? Tu vai esperar um convite de quem? Quem vai te convidar se ninguém sabe quem você é? Ah, mas como é que você vai? Você nem sabe, você nem prega ainda. Então, irmão, são coisas que vão ali, para quê? Para te fazer desistir. E sabe, irmãos, às vezes existem coisas que elas vão ser provadas com o tempo. Tem palavras que nós recebemos e que elas são realizadas e as coisas acontecem de uma forma até muito rápida. Mas tem outras que vão levar tempo. Com um certo amadurecimento, não da palavra, mas das nossas vidas para experimentarmos aquela palavra. Quando eu recebi uma palavra, irmãos, que eu seria pastor de uma igreja, isso deve ter mais ou menos uns 20 anos atrás. Irmãos, eu não fazia ideia de nada. Não tinha como imaginar. Não imaginava. Eu só tinha uma palavra. Eu me lembro que era um culto e eu recebi uma palavra. Você vai ser pastor de ovelhas. Tal, glória a Deus e tal. Tá, mas como assim? Como é que eu vou conduzir uma igreja? Quem sou eu para conduzir uma igreja? Será que eu não estou achando demais, que eu sou demais, não? Será que eu não estou pensando muito além do que convém? Será que eu não estou achando que eu sou... não estou um pouquinho soberbo, não? Porque, irmãos, naquele momento, eu não tinha a menor condição. A menor condição. Eu não ministrava, eu tinha vergonha de falar em público, eu tinha diversos complexos de inferioridade que me travavam, me aprisionavam. Eu tinha várias áreas da minha vida que eu precisava tratar. Eu estava servindo na igreja no som, ou seja, não tinha nem destaque para falar assim, não, é natural, ele já estava ali, ele já está dirigindo música, então ele já ministra ali alguma coisa. Não, irmãos, eu estava lá no som, nem pegava no microfone. Quando eu pegava no microfone, nervoso, tremendo. E foi um processo, irmãos. Um processo. Só que a palavra ela veio lá atrás. E às vezes essa palavra, irmãos, ela não é, vai acontecer amanhã. Prepare-se, porque vai acontecer. Mas também eu recebi palavras, irmãos, de coisas imediatas. A respeito da minha vida, a respeito do meu casamento, a respeito do meu contexto, de coisas que eu estava crendo, a respeito do meu trabalho, da minha profissão. Então, o que a gente precisa discernir, irmãos? O fator tempo, ele não pode ser determinante na minha fé. Ele é só um fator. O principal é o nível de crença que você tem naquilo que você recebeu. Eu não tenho maturidade quando eu tinha 8, 10 anos para dirigir um carro. Não tinha maturidade. Por mais que eu desejasse, por mais que eu pudesse jogar muito videogame e saber tudo que funcionava. Mas eu não tinha maturidade. Existem coisas, irmãos, que vão levar tempo mesmo. Mas o ponto não é você ter o tempo como um fator para determinar o sucesso ou não. O tempo é só uma forma de calcular o momento onde você vai receber. Mas o fato que a tua fé ela recebe na hora. Você recebeu a promessa na hora. Opa, é meu.
Isso aqui é meu. Eu vou experimentar isso aqui, eu vou viver isso aqui. Quando Davi recebeu a promessa, irmãos, ele não ficou lá, poxa, Samuel, tem certeza que sou eu? Mas imagina, ele era de uma tribo, o irmão mais novo, tinha irmãos deles que já, os irmãos mais velhos servindo no reino, soldados renomados, com grande experiência em batalha, e ele lá tocando harpa, pastoreando ovelha, e alguém chega para ele e fala assim, ó, você é o rei, estou te ungindo. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Pum, receba. Aí tu... E não, Samuel errou. Não, irmãos, Davi sabia o que estava acontecendo com ele. Agora, a diferença, irmãos, Davi ele aproveitou as oportunidades. De quê, irmãos? De enfrentar o impossível. Ele não respeitou o impossível. E a fé é isso, irmãos. É você ter uma convicção tão clara por dentro que você não respeita o impossível. Você fala, Deus prometeu, é isso e ponto final. Ele falou, acabou. Ponto fechado, acabou. Vai acontecer. Mas está difícil, o tempo está passando, não interessa. Vai acontecer. Pode vir o pastor, pode vir o presidente, pode vir quem for, irmãos. Você está ali, ó, firme, convicto, sabedor de quem você é. Davi ele tinha consciência de quem ele era. Ele sabia de quem, para quem ele servia. E ele sabia que Deus não brincava com ele. Da mesma forma, Deus não está brincando com você, colocando sonhos no seu coração que são impossíveis de acontecer, colocando palavras no seu coração que são impossíveis de se manifestar. Não, ele tem compromisso com a palavra. A manifestação ela só depende única e exclusivamente de nós, de mais ninguém, irmãos, de mais ninguém. E aí qual o segredo, irmãos? Nós precisamos guardar essa palavra. É o primeiro passo. Você precisa proteger a promessa, proteger aquilo que você recebeu. De que maneira, irmãos? Blindando a sua mente. Tudo que vier ao contrário, você rebate. Alguém chega para você e começa a falar algo, você, não é dessa forma. Vai acontecer dessa maneira aqui. Não, mas, irmãos, é a tua vida. Às vezes a gente, não querendo indispor com ninguém, a gente tem acolhido e se sujeitado a coisas que Deus nunca deixou, nunca esperava que a gente aceitasse. E a gente está ali, ó, se acovardando. Assim como aquele exército lá, irmãos. Eles tinham experiência de vitória. Eles tinham experiência de vencer exércitos 3, 4 vezes maiores do que eles. Eles viram isso. Só que o tempo fez com que eles esmorecessem, a ponto de um garoto, sem experiência nenhuma de batalha, se colocar, irmãos, eu não consigo imaginar isso. Um exército inteiro de homens feitos, nenhum deles enfrentar o gigante, mas deixarem o garoto ir. Para você ver o nível de fraqueza que eles estavam vivendo. Por quê, irmãos? Informações contrárias. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Você não dá em nada, você não consegue, você destrói tudo que você bota a mão para fazer. E aquilo ali vai, ó, entrando no nosso coração, entrando. E você começa a andar debaixo disso. E eu te falo, irmãos, muitas coisas que nós criamos hoje e temos travas na nossa mente são frutos de uma história inteira de vida. Às vezes dos nossos pais. Você com grandes planos, grandes sonhos, e os teus pais talvez chegando para você, você é muito sonhador. Não, você está achando que você é quem? Não, isso aqui é família de peão. Você pode pensar que é besteira, irmão, mas eu já vi muito testemunho assim. De pessoas que tinham um sonho, mas por conta de uma visão tacanha da família, ela foi sendo tão subjugada que ela começou a não acreditar naquele sonho. Às vezes a pressão é do cônjuge. Você está com um negócio, algo no teu coração para fazer, para promover, e o seu cônjuge fala assim, você não consegue, pô.
Você mal está gerindo, mal está organizando a casa. Mal você está fazendo isso, mal você faz aquilo. Não, você não vai conseguir não. E aí, ó. Às vezes, irmãos, pode ser a tua igreja. Pastor, eu tenho um sonho disso. Não, minha filha. Você está viajando. Você está sonhando de barriga cheia. Pastor, talvez eu não tenha falado isso, mas talvez muitos aqui já ouviram isso em outros lugares. De você chegar e compartilhar um sonho, um projeto, e a tua liderança falar que não. Que não é bem daquele jeito, não. É sério, irmãos. Pequenas coisas, mas que vão minando os sonhos de Deus na nossa vida. Pequenas coisas que vão nos tirando a convicção, uma vez colocada no nosso coração. Por isso que o apóstolo Tiago, ele fala, nós temos que ter, irmãos, perseverança. Sabe o que é perseverança? Sabe o que é perseverar? É quando aquela alegria, aquela disposição inicial, ela passa. Mas você permanece fiel. Aquela empolgação inicial com a informação, ela passa. Mas você continua fiel no lugar. É você chegar e receber uma proposta e você não está vendo meios para o qual aquilo acontecer, e você está buscando em Deus soluções, e alguém está dizendo o contrário, mas você está ali, ó, firme. Não. Deus vai me dar o próximo passo. Deus vai me dar a próxima instrução. Ele fez assim com o sonho, ele fez assim com o projeto, ele vai fazer assim com essa parte. Ah, pastor, você está dando ordem em Deus? Não, irmãos. É porque Deus, ele é responsável com o que ele fala. Mas uma das chaves, irmãos, além de receber a promessa, é a gente, e guardar essa promessa, é a gente confessar constantemente essa promessa. E isso é uma das coisas que a gente tem caído muito. Se eu chegar para você e falar assim, você lembra das promessas que você já recebeu da parte de Deus? Talvez você fale assim, poxa, lembro. E o que você tem feito com isso? Você tem constantemente declarado? O que você tem feito a respeito dessas promessas? Você tem orado? Você tem confessado a palavra a respeito disso? Deus me falou que eu vou pisar em nações. Todo dia de manhã, Senhor, obrigado, porque as portas de nações estão se escancarando para mim. Obrigado, Senhor, porque meios não faltarão para eu chegar nos lugares que eu preciso chegar. Obrigado, Senhor, porque esse processo de crescimento, onde eu preciso me desenvolver, vai ser tranquilo, vai ser prazeroso, e eu vou chegar lá pronto. Ei, irmãos, constantemente abra a sua boca. A gente tem ficado muito quieto, muito acuado. E a gente precisa, irmãos, estar ali constantemente para quê? Para as pessoas ouvirem? Não, para você ouvir. Você escutar a sua própria voz falando, vou viver isso, vai acontecer. Irmãos, imagina se todo dia tivesse alguém de manhã. E aí, cara, levanta, hoje é teu dia. É o dia da tua vitória. Vambora, mas eu estou com sono, vambora. Você consegue. Você não é ter uma outra disposição? Mas sabe quem tem que ser esse cara? Você mesmo. Levantar e vambora. Recebeu uma notícia ruim? Vambora. Vai ficar mais linda a minha vitória. Mas ficou mais difícil? Não importa. Vai dar certo. Só está aumentando a graça da história. E às vezes a gente pode ser taxado, irmãos, como positivistas, como ter uma visão. Não, irmãos, mas isso não é ser positivista. Isso é você guardar a tua vitória, guardar a tua promessa. Através da sua boca. Você lembra, irmãos, por exemplo, se a gente lê a história da mulher, a gente chama da mulher do fluxo de sangue. Eu acho fantástica a história dela. Por quê, irmãos? Porque ela não assistiu uma ministração de Jesus. Ela não viu no YouTube. Ela não foi na Galileia lá assistir o culto dele. Não foi, irmãos. Ela ouviu falar da fama. Ó, tem um cara aí que está curando, é um profeta de Deus, que está promovendo muitas coisas boas para as pessoas.
E aquela mulher, ela começou a trazer para ela aquilo. Não tinha um texto, irmãos, não tinha uma Bíblia para ela ali falando assim, olha, quando você tocar nas vestes, todo aquele que tocar nas vestes do Altíssimo receberá a sua cura. Não tinha. Tanto que ela trouxe a convicção para as vestes. E todo mundo estava ali tocando Jesus, encostando Jesus, e ela o tempo inteiro, se eu apenas tocar as vestes, se eu apenas tocar as vestes, eu vou ser curada, eu vou ser curado. Irmãos, e foi algo tão poderoso que quando a mulher tocou as vestes de Jesus, ele percebeu algo diferente. E ela também. Porque a palavra diz que ela estava cônscia do que tinha acontecido com ela. Então ela na hora, opa. O que é isso, irmãos? Era a convicção de saber quem ele era, que ele podia fazer, e às vezes nós temos isso. Nós sabemos quem Deus é, sabemos o que ele pode fazer, mas muitas vezes nós não estamos crendo para ele fazer na nossa vida. Deus faz, ele é poderoso para fazer, mas você precisa acreditar que ele é poderoso para fazer na sua vida. Trazer a palavra de uma forma genérica para algo pessoal. É meu, eu consigo, eu posso, eu vou viver, eu vou experimentar, eu vou promover, eu vou crescer, eu vou avançar. Por quê? Porque tem uma palavra sobre a sua vida. Então aquela mulher, irmãos, ela pegou aquilo ali para ela. E ela não poderia nem estar ali, irmãos. Porque ela tinha que estar do outro lado de onde as pessoas estivessem. E se declarar imunda. Esse era o padrão. Mas imagina uma mulher que já tinha passado anos, irmãos, com uma enfermidade, gastando tudo que ela tinha, a ponto dela já não ter mais expectativas, irmão. E ela chega, toca em Jesus, é curada instantaneamente. Através do quê? Através da sua fé. Jesus não fez nada por ela. Jesus só estava passando. Não foi a fé de Jesus, não foi a fé dos discípulos, não foi a fé de ninguém, foi a fé dela. Ela estabeleceu uma realidade para que ela pudesse receber a cura dela. E ela foi lá e tocou. A sombra de Pedro curou um paralítico. Isso é loucura, irmãos. E às vezes a gente não tem dimensão do nosso Deus. Às vezes a gente está ali diante de uma circunstância como se, tipo, isso aqui é muito, talvez isso aqui seja demais para Deus. Mas, irmãos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo ou pensando. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para meditar sobre isso? Imagina o seguinte, você está pedindo algo, você está pensando em algo e Ele pode fazer infinitamente mais do que isso. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus, é o nosso Deus. E Ele não está ali, contando milagre, Ele não está ali retendo nada, irmãos. Está disponível para mim e para você. Agora, nós precisamos fazer como essa mulher fez. Está ali, constantemente, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar as vestes, se eu apenas lhe tocar as vestes. Aí eu te pergunto, qual é o seu milagre? Qual é o seu desafio nessa noite? Por que você precisa tocar as vestes, digamos assim? Por qual motivo? Ah, pastor, eu estou com uma enfermidade já há um tempo e não passa. Eu estou com uma condição financeira difícil e já não passa. Eu estou vivendo um contexto familiar e não resolve. Eu estou sem saber o que fazer da minha vida. Estou sem rumo. Estou sem objetivos. Não sei. Mas eu vou te dizer uma coisa, isso eu tenho convicção. Jesus é a solução para a sua vida. Ele tem a resposta que você precisa. Ele tem um caminho que você precisa. E Ele pode e vai te dar a direção, se você desejar e você buscá-lo de todo o seu coração.
Ele vai te dar a resposta. Por mais improvável que possa parecer, mas vai acontecer, porque Ele não é menino para brincar com os seus sentimentos com você. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos para a palavra, irmãos, e vemos quais orientações que nós temos que ter, temos que ter esse cuidado, irmão, de permanecer focados na promessa. Como o apóstolo Tiago falou, não ter um ânimo dobre, mas o que? Permanecer convicto, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará coisa alguma. O que é ter um ânimo dobre, irmãos? É você estar ali com algo e todo dia alguém chegar com uma informação e aquilo mexer com você. Toda vez que você se expor a algo, aquilo mexer com a sua fé. O Billy Graham, ele usa uma analogia muito interessante sobre um porco. Não sei se você já ouviu essa analogia que ele faz. E que eu acho que diz muito a respeito do cuidado que nós temos que ter com renovar a nossa mente. Porque muitas vezes nós estamos numa condição onde o que nós precisamos é trabalhar mesmo a nossa mente para a realidade que Cristo estabeleceu para nós. Que às vezes nem mesmo a gente está acreditando. Porque parece tão maravilhoso, tão fantástico, que a gente não está acreditando que é possível. Mas a condição ou o ambiente que nós estamos, ou o ambiente onde nós fomos acostumados, muitas vezes não chama mais a atenção. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu que aquele lugar melhor é onde Deus quer que a gente esteja. E ele fala sobre essa questão do porco, ele falou assim, imagina se você tem um porco, e aí você vai e dá um banho nele, deixa ele bonitão, bota um laço, né? E bota ele no meio da sala. Aí você chega para todo mundo e fala, tá vendo esse porco aqui, ó? É um cavalheiro, né? Cheiroso, limpo, bem perfumado. Você bota um perfume legal nele e tal. Olha lá, coisa linda. Aí ele fala assim: agora abre a porta e veja o que ele vai fazer assim que ele vê a porta aberta. Ele vai correr para a lama. Por quê? Porque a mente dele não foi mudada. A essência dele ainda é ir para a lama. É viver enlamaçado, sujo. Porque ele ainda não entendeu que agora a nova natureza dele é viver dentro daquele contexto. Perfumado, cheiroso, onde ele pode comer do melhor, viver limpo, produzir resultados. Então, irmãos, a mudança na nossa mente, ela é fundamental para que você possa receber as promessas, para que você possa experimentar das promessas. A gente, às vezes, está com conceitos do mundo. Você tem uma palavra, aí você tem, vamos supor, você tem um negócio. Aí todo mundo está fazendo A, e você tem uma palavra para fazer B. Aí você fica, pô, mas está todo mundo fazendo A. E Deus está mandando fazer B. Está todo mundo indo por esse caminho, por que eu estou indo para cá? Ei, irmãos, saiba, Deus, Ele já esteve no final, antes de você mesmo começar. Ele já sabe o fim da história. Ele já sabe onde tudo vai resolver, onde tudo vai chegar. Você imagina um camarada que teve um start de comprar álcool em gel, estocar álcool em gel, antes da pandemia. Se alguém teve essa ideia, irmãos, ficou milionário. Porque esgotou. E ele podia, num determinado momento, vender pelo preço que ele quisesse. Mas quem consumia álcool em gel antes? Quase ninguém. Muitos de nós até perdeu o hábito. Nem lembra, mas, cara, pastor, você falou álcool em gel. Falando isso, eu nunca mais comprei lá para casa. Por quê? Porque perdemos o hábito. Mas alguém teve uma sacada. E às vezes, poderia ser um de nós. Filho, vai lá e comprar álcool em gel. Como assim? Vai? Então tá bom, vamos embora. Então, muitas vezes, irmãos, o mundo ele vai te dar uma direção. Ele vai te dar um caminho. Ó, faz isso aqui porque está todo mundo fazendo. E nós vamos precisar, irmãos, crer
na contramão do mundo, muitas vezes. Crer contra aquilo que é lógico. Se posicionar contra aquilo que é o óbvio. Pastor, mas é óbvio, todo mundo faz A, por que eu tenho que fazer B? Porque Deus mandou, cara. Deus mandou. Para muitos, a lógica, talvez, irmãos, não era nem mais ter igreja física, era tudo online. Você não precisa alugar. Olha só que genial. Não precisa mais de prédio, né? Não tem mais aluguel, não tem conta de luz. Você vai lá, bota uma câmera maneira e tal, faz o culto online. Que coisa maravilhosa. Mas por que não é assim? Porque, irmão, sem contato, sem estar num ambiente como esse, nós nunca vamos experimentar aquilo que só nesses ambientes acontecem. Só nesses lugares acontece. Existe algo que é a unção coletiva, irmãos, que ela, como o próprio nome já diz, ela é condicionada a um coletivo, a ter pessoas. E é você estar exposto a uma unção diferente, estar exposto a um ambiente diferente, onde cada um carrega algo diferente da parte de Deus. Isso nos torna únicos, irmãos. Então, pensa comigo, o cuidar, essa mudança de mentalidade, irmãos, ela é fundamental. Para quê, irmãos? Para que a gente não ande conforme o mundo anda. E às vezes a gente pode até pensar assim, eu não ando conforme o mundo. Irmãos, mas a gente às vezes toma as ações que o mundo toma, os passos que o mundo toma. Nos sujeitamos às coisas porque está todo mundo fazendo. Agora, ser oposição a um status, a um padrão, vai exigir de nós coragem. Não é fácil ser contramão. Não é fácil, todo mundo está num sentido e você está indo para outro. Você vai precisar de convicção. Quando eu falo isso muito eu falava isso muito lá em casa com a Michela sobre a respeito de pessoas que eram muito amigos nossos lá no Rio. E as pessoas tinham desejo de vir para cá. Não, vamos lá, a gente vai lá, poxa, vamos pegar junto e tal. Falei, não chama ninguém. Porque eles precisam ter convicção. Se eles não tiverem convicção, se a gente ficar chamando, ficar influenciando, na primeira dificuldade, eles vão botar a culpa na gente. Só vim aqui porque você ficou falando para mim e agora você não está resolvendo meus problemas. Não, cara, eu não sou a solução do seu problema. Quem é a solução do seu problema é o Senhor. Eu só sou o canal. Eu sou aquele que vai te dar uma orientação, aquele que vai te ajudar, vai te discipular, vai te orientar na palavra, mas esperar que eu vou resolver o seu problema, porque eu não posso. E aí, irmãos, é nessa hora que muitos de nós nos arrebentamos, porque a gente quer fazer no nosso próprio braço. E eu costumo dizer isso, irmãos. Qual o maior problema de fazer no próprio braço? É porque nós conseguimos algum nível de resultado fazendo no nosso próprio braço. E isso nos engana, achando que é Deus. A gente faz algo no nosso próprio braço, às vezes contrário à orientação de Deus. Aí começa a dar algum resultado, a gente fala, tá vendo? Deus estava na história. Está dando resultado. E aí só vai aumentando o problema. Porque, irmãos, um coração desajustado com a orientação de Deus, irmãos, nunca vai dar certo. O final da história é sempre trágico. Saul, irmãos, ele tinha tudo a favor dele. Tudo. Ele começou com o coração certo. Ele começou com a visão certa. Ele era extremamente humilde. Só que o quê? A glória das vitórias não dada a Deus começou a encher encheu o ego dele. Ele começou a ficar com o ego inflado, achando que eu resolvo. O povo me ama. A ponto de Samuel corrigir ele chegar para Samuel e falar assim, Samuel, olha só, tudo bem, entendi, a bronca e tal, beleza, mas aparece junto comigo para a gente ofertar, fazer oferta ao Senhor juntos, para parecer que está tudo bem. Ou seja, ele não estava preocupado em estar bem com Deus, mas estar bem com as pessoas. Ei, irmãos, por mais duro que eu possa ser nas ministrações, às vezes corrigindo uma coisa ou outra,
Irmãos, eu sempre vou buscar ser fiel àquilo que Deus está colocando no meu coração. Por mais que isso possa, de alguma forma, gerar em você um desconforto, porque, na verdade, a palavra ela vai gerar desconforto para nós. Mas eu tenho que ser fiel a Deus, sabe por quê? Porque no dia que eu for fiel a vocês, eu vou falhar com Ele, e tudo aqui vai desmoronar. Tudo vai desmoronar. Por quê? Porque vira uma obra de homens. A obra de Deus ela precisa estar ligada com o seu dono. Se ele chegar amanhã e falar assim, ó, fecha aqui e vamos abrir no outro lado, do outro lado da cidade. É ele que manda. Eu sei que ele não é uma pessoa inconstante, né? Que vai chegar, fecha aqui, abre ali, faz isso. De qualquer forma. Não é. Mas a gente precisa estar pronto para tudo, irmãos. Ele sabe que eu estou pronto para tudo. Se ele inclusive fala assim, Felipe, sai, entrega para outro que você... A tua fase já foi. Eu vou fazer. Zero problema quanto a isso, irmãos. Por quê? Porque não é minha, não é meu. Se a glória não é minha, irmãos, para que eu vou querer permanecer no lugar que Deus já mandou eu não estar ali? Da mesma maneira, irmãos, esteja ligado com aquilo que Deus está falando com você. E seja perseverante até o fim. Quando é o fim, irmãos? Quando aquilo que ele falou acontecer. Ele falou, ó, vai até o fim, porque eu estou contigo. Vai ficar difícil, vai ser desafiador, mas eu estou contigo, por onde quer que andares. Já se atentou o quantas vezes Deus ele fala com Josué sobre ser forte e corajoso? Ser forte e corajoso. Ou seja, irmãos, não basta só conhecer, não basta só saber que Deus faz, mas é necessário ter força e coragem para permanecer naquilo que Ele estabeleceu. É necessário, irmãos. Vai vir um dia mau, vai vir um dia de notícias ruins, mas você está ali, ó, no mesmo lugar, inabalável. Essa é a posição do crente, irmãos. Eu vejo às vezes pessoas, não, porque a gente tem que guerrear, lutar. Não, irmãos. Se a nossa vitória ela já foi dada em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, irmãos. A nossa luta é uma luta de posição. Onde eu me posiciono em quem eu sou. Eu não estou brigando com ninguém, eu só estou me posicionando. Ei, chega, acabou essa bagunça. Agora vai ser desse jeito. Por quê? Porque a autoridade está comigo. O próprio Jesus fala, eu vos dei autoridade. A autoridade que ele tinha, ele entregou à igreja, irmãos. Ele, como cabeça, entregou o seu corpo, que somos nós. Aí eu te pergunto, abra, por que você não está abrindo a sua boca para estabelecer isso? Deus ele não estabelecia as coisas, em Gênesis 1, ele não estabelecia as coisas pelo pensamento. Ele não pensou, a Bíblia não fala assim, e pensou Deus, haja. Não. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Irmãos, entenda, às vezes as pessoas procuram, eu já falei isso algumas vezes aqui, às vezes as pessoas procuram descobrir o tesouro que há entre as palavras e não sei o quê. Quando o simples no entendimento da palavra já é o necessário. Existem sinalizações na palavra, que a palavra ela destaca para nós, que nós devemos dar mais atenção, mais do que qualquer outra coisa. Se o tempo inteiro Deus está estabelecendo o mundo através daquilo que Ele fala, irmãos, isso para nós deveria soar uma atenção. Opa, calma aí. Por que Ele não simplesmente pensou? Deus foi lá com suas mãos e criou. Deus foi lá com o seu pensamento e pensou. E as coisas aconteceram. Botou a mão na testa. Não foi. Era o tempo inteiro Ele falando. E aí eu te falo, irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. O que nós precisamos fazer, irmãos? Dar atenção àquilo que sai da nossa boca.
Desde pequenas coisas, como, por exemplo, no nosso dia a dia em casa, na criação dos nossos filhos. Irmãos, a gente tem que estar atento nos pequenos detalhes. Às vezes a gente está ali, falando mal, criticando coisas do nosso filho. Você não serve para nada, você não presta, você não vale nada. E está só estabelecendo verdade, estabelecendo coisas. E aí tu está ali, o seu filho está ali, só recebendo. Você não tem jeito, você não vai dar em nada. O que você está sonhando com isso? Não, isso não, na nossa família nunca deu certo. Nossa família é família de peão. A gente nasceu para ser CLT. Você quer ser dono de negócio? Não, para você não serve. E aí tu fica ali, Aí contexto da nossa casa. Nossa, está difícil. O governo, a saúde, nosso salário não dá para nada. A gente não consegue comprar nada, a gente não tem um dia de diversão. O que isso mudou? Quantas vezes, de repente, você já falou isso, já ouviu isso na sua casa? Eu ouvi várias vezes. Várias vezes dos meus pais. Nossa, está muito difícil, a gente não tem dinheiro para nada. E aí o que acontecia? O dinheiro não dava para nada. Esse mês vai ser difícil. O que acontecia? Esse mês era difícil. Por quê, irmãos? É conforme a nossa fé. Agora, se você começa, Senhor, está aqui o meu salário, está aqui as contas, não está batendo, preciso da tua ajuda. Chega junto aqui, promove alguma coisa aqui, porque não está fechando. Senhor, olha, eu não sei muito bem como conduzir aqui o contexto com meus filhos. Me dê sabedoria. Assim como o apóstolo Tiago fala, mas peça com fé, irmãos. Me dê sabedoria para lidar com meu filho. Me dê sabedoria para lidar com meu cônjuge. Me dê sabedoria para lidar com essas questões que eu estou enfrentando. Qual o melhor caminho para eu sair daqui? Qual é o melhor caminho para eu passar, para fazer? Ei, irmãos, você tem dentro de você alguém capaz de dar todas as instruções que você precisa. Dentro de mim e de você, irmãos, o Espírito Santo, ele veio como um consolador, mas ele não é um acessório. Ele é alguém que quanto mais espaço nós dermos, mais influência ele vai gerar na nossa vida. Agora imagina alguém que te conhece, sabe que estava lá no momento que você foi enviado para essa terra. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe todo o plano de Deus sobre a sua vida. E ele sabe como sair, como resolver, como as coisas acontecerem. Irmãos, por que muitas vezes nós não temos buscado essas respostas? Entenda isso, irmãos, como um alerta para nós nessa noite. Da gente não ficar ouvindo o que as pessoas dizem, mas buscar de dentro, buscar na palavra, buscar as verdades que o Senhor tem entregue ao nosso coração. Irmãos, e permanecer nisso. Para quê, irmãos? Para que se algum gigante se levantar e começar a colocar o dedo na sua cara, começar a apontar para você e querer te diminuir, você sabe, eia, chega. A autoridade é minha aqui na minha casa. Você não tem autoridade aqui, Satanás. Você não tem autoridade nessa área. Irmãos, posicionamento. É saber quem você é. É você não se conformar, porque está todo mundo sofrendo também. Mas está todo mundo, irmãos, tem um provérbio que toda mãe entregava para a gente quando criança. Você não é todo mundo, irmãos. Você não precisa sofrer como todo mundo, porque você não é todo mundo. Então não se rebaixe a uma condição inferior do que Deus estabeleceu para você viver. Não se rebaixe a uma condição onde você não consegue enxergar Deus atuando na tua vida. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está contigo o tempo inteiro. Ele te ama e Ele deseja o melhor para você. Ele não quer dar um jeitinho na sua vida. Ele não quer arrumar algumas coisas na sua vida, não. Ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar a tua perspectiva de vida. Irmãos, infelizmente, às vezes a gente apanha muito para entender isso. Mas entenda hoje como um clamor do Espírito para nós nessa noite.
Você e eu podemos mudar a nossa vida hoje, irmãos. O curso da nossa vida hoje, você está no controle. Basta obedecer, basta se posicionar, basta crer naquilo que Ele já falou para você. Às vezes nós recebemos palavras, irmãos, e esquecemos logo delas. Por quê? Porque estamos tão aflitos com as coisas desse mundo que a gente não consegue se posicionar, a gente não consegue entender quem nós somos. Estamos ali, apanhando e não sai do lugar. Esperando algo acontecer, meus irmãos. O que falta para nós hoje, o que falta para acontecer é um posicionamento nosso. É você chegar e por mais que esteja todo mundo ali amedrontado, você tem a vitória e a certeza da vitória no teu coração. Assim como Davi chegou, irmãos, que é isso? Davi trouxe para si, irmãos, a briga, que nem em tese era dele. A confusão toda, ele nem estava na história, mas ele falou: quem é você? Quem é esse cara aí pensa que é para falar do meu Deus? Sabe, irmãos, quando a gente está sendo afrontado por algo que a gente está se posicionando em Deus, irmãos, é como se o próprio Deus estivesse sendo afrontado. Quando você se posiciona em algo e vem uma pressão, irmãos, é como se a palavra estivesse sendo afrontada. Por quê? É aquela pressão vindo para colocar em xeque a palavra de Deus na sua vida. Mas muda isso hoje na sua vida. Muda a sua história. Não fique apático esperando algo acontecer. Não fique apático esperando o cenário, a conjectura global se alinhar para o teu crescimento. Porque não vai, irmãos. A própria palavra fala que o mundo jaz no maligno. O mundo está morrendo no maligno. O mundo está condenado no maligno. A situação, desculpa, não estou sendo pessimista não, mas isso é fato. A situação só vai piorar. Agora, eu e você não precisamos esperar piorar para querer mudar a nossa vida. A gente pode mudar hoje. A gente pode começar a construir algo novo hoje. Talvez você possa pensar assim: pastor, mas eu já estou fazendo. Então, irmãos, vamos potencializar isso. Sabe, irmãos, vamos colocar mais intensidade na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão, na nossa vida de exposição à palavra. Às vezes nós recebemos o batismo no Espírito Santo, irmãos, e a gente só ora em outras línguas aqui na igreja. Na hora que o ministro chega e fala: você que ora em outras línguas, começa a orar em outras línguas aí. Aí você: eu oro em outras línguas. Mas, irmãos, isso é algo que deve ser constante para nós. É você estar indo para o seu trabalho, e está lá orando em outras línguas. Lavando louça, não precisa falar alto, não precisa ficar fazendo escândalo. Se tiver que gritar, grita, mas não é necessário. Às vezes eu estou ali, irmãos, lavando a louça, quietinho. O pessoal nem sabe que eu estou ali. Eu estou ali, lavando a louça. O que eu estou fazendo, irmãos? Edificando a mim mesmo. Aí você pode pensar: pastor, que base você tem? O apóstolo Paulo fala. Inclusive, fala: olha, eu oro mais do que todos vocês aí. Porque, irmãos, ele tinha conhecimento e entendimento da importância de estar em comunhão constante com o Pai. O irmão Wigglesworth, ele fala que, ao ser perguntado sobre qual é a quantidade de horas, qual é o tempo que ele tinha de comunhão com o Espírito, quanto tempo ele orava em outras línguas, ele fala: o tempo inteiro. Um tempo inteiro, eu estou ali, consciente de que eu estou em comunhão com meu Pai. Então ele entrava num carro, estava lá, ia para o trabalho, ia para algum lugar, ia para o quarto do hotel, o tempo inteiro. Por quê, irmãos? Para sempre estar ali, pronto, irmãos. E vou dizer, se você tiver esse hábito, se a gente tiver essa cultura, a gente pode viver situações, irmãos, contexto que a gente já vai saber antes de acontecer. Porque a gente está tão conectado com a fonte, e fala: fulano vai te procurar. Fala isso para ele. Você nunca vai ser pego de surpresa. Então, irmãos, esteja atento a esses pontos. Para quê? Para que a promessa não se perca na sua vida.
Esteja atento. Para quê? Para que quando você olhar para trás e ver toda a tua trajetória, você não fale assim, puxa, lá atrás eu fraquejei, não fui constante. Pode ser que você já tenha vivido isso, passado por situações como essa. E aí eu te falo, irmãos, deixa para trás. Esquece o que ficou para trás e foca na frente do autor e consumador da sua fé. Às vezes a gente está ali também preso, irmãos, em coisas do passado. Eu podia ter feito diferente. Irmãos, você não tinha a maturidade que você tem hoje. Então segue em frente. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Então, irmãos, o que vai resolver se você vai ficar remoendo? O que muda na nossa história, irmãos? Murmuração e remorso. Nada. Você só vai ficar chorando, triste e reclamando. Agora, quando a gente se posiciona em fé, irmãos, isso vai nos aproximar muito mais da nossa vitória. Então que nessa noite, irmãos, sejamos despertados para um estilo de vida que vai além daquilo que está aparente. Para um estilo de vida que vai além daquilo que estão dizendo ao seu respeito. Para um estilo de vida que vai além daquilo que você ouviu a vida inteira. Porque Deus ele não está preso nisso. Deus ele não se enganou com você. Ele sabia muito bem daquilo que você era capaz. Talvez você não se veja capaz hoje daquilo que Ele falou no seu coração. Mas saiba que Ele já te viu lá na frente, pronta para aquilo que Ele quer fazer através de você. Amém? Queria que você ficasse de pé. Vou chamar aqui o Ministério de Música. Aleluia. Aleluia. Irmãos, assim, aquilo que Satanás quer de nós, ele não está interessado naquilo que você conquistou, nos seus bens. Ele não quer roubar o seu carro. Ele não quer roubar a sua casa. Ele não quer destruir as suas coisas. Ele quer roubar de você a convicção da palavra. Porque se você tem a palavra, se você é convicto da palavra, qualquer que seja a adversidade que se levantar contra você, você vai permanecer firme. Agora, se ele rouba isso de você, ele destrói a tua base. E tudo desmorona. Então tome cuidado para que você possa sempre estar guardando as suas bases contra esses ataques. São ataques que nós recebemos, irmãos, muitas vezes para nos derrubar mesmo. Ataques que vêm para tirar a gente do foco, do propósito. E às vezes a gente está ali ouvindo. No início a gente ainda está firme. No início a gente ainda está com algum nível de convicção. Mas com o tempo aquilo ali vai te desgastando. Então é necessário, irmãos, que você rebata sempre. Constantemente. Você já viu um pai e uma mãe corrigindo seu filho? Às vezes é cansativo, irmãos. Tu acha que nem sempre é fácil. Na verdade, quase não. Mas você vê ali o pai, muitas vezes, irmãos, com aquela criança mais agitada, e vê o pai ali o tempo inteiro. Não vai. Pergunta esse pai, essa mãe, se for assim, você não tem vontade de falar assim, deixa. Vai lá, se arrebenta. Não tem problema não. Aí se arrebenta lá. Depois a gente faz aí a tratativa dos danos. Mas, irmãos, um pai e uma mãe nunca vai querer ver o seu filho se destruindo. Por mais desafiador, por mais chato que seja. Da mesma forma, nessa noite, irmãos, pensa como Deus chegando para você e falando, filho, segue isso aqui. Papai já não disse isso para você? Papai já não deu esse caminho aqui para você? Eu já falei que tudo vai dar certo no final? Eu já não falei para você não ficar com medo, nem se atemorizar? Que no final tudo vai bem?
forma, irmãos, que Deus está nos alertando nessa noite, confirmando aquilo que Ele já falou para você. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está, que você trouxesse à sua memória agora palavras que foram ditas a seu respeito. Talvez um profeta, um ministro do Senhor te entregou uma palavra e você não está vendo nada caminhando para aquilo. E você chega até mesmo a pensar, será que foi Deus mesmo? Talvez você ouviu do próprio Deus em oração uma orientação, uma instrução, e algumas coisas ainda não funcionaram, algumas coisas ainda não encaixaram, algumas coisas ainda não deslancharam. E você entrou aqui com uma certa dúvida se era de Deus mesmo. Mas, irmãos, consagre ao Senhor isso. Fala, Senhor, eu estou aqui e eu creio que a Tua promessa é real para a minha vida. Senhor, eu estou aqui e eu creio que aquela palavra que eu recebi, ela vai acontecer na minha vida. Senhor, eu continuo aqui e nada vai me tirar desse lugar que o Senhor me colocou. Senhor, eu permaneço aqui. Te louvamos, Pai, pela certeza das promessas que nós recebemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode tomar o seu assento, amém? Glória a Deus. Nós já estamos encerrando. Temos só alguns informativos rapidamente. Depois nós vamos ter a oportunidade.